Olá, eu gosto muito do livro de Provérbios, porque ele aborda diversos assuntos muito importantes. E eu quero também nessa manhã, nesse momento, falar sobre questões da atualidade. Nós tivemos, no dia 7 de setembro, o desfile na 13 de maio, aqui em Campo Grande, e eu tive o privilégio de participar e eu fiquei muito contente com o que eu vi. O Exército desfilando, mostrando os soldados com as suas vestes peculiares, com seus armamentos, e mostrando parte daquilo que o Exército usa. Então é importante que a população saiba disso. Também vimos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com as suas viaturas, com os seus equipamentos, assim como os bombeiros. Eu fiquei encantado ao ver aquilo lá e pensando na repercussão, naquilo que isso vai incutir na mente das pessoas. Vai gerar mais patriotismo, isso é muito importante. Nós devemos amar o nosso país. Agora, nós também tivemos as manifestações aqui em Campo Grande, nos Altos da Afonso Pena. Nós tivemos manifestações assim expressivas em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, além dos desfiles. E falando um pouquinho das manifestações, em Brasília, principalmente no Rio de Janeiro, tivemos um grande número de pessoas. E isso gerou um pouco de dor de cotovelo. Inclusive, o foco ficou no fato de que dizem que o Bolsonaro usou isso como palanque eleitoral. Ora, nós tivemos os desfiles, o presidente participou, entre outras autoridades. Depois disso, ele foi para um outro local e falou às pessoas que ali estiveram. Então, que mal tem isso? Eu repito, isso é dor de cotovelo, incômodo. E aí várias pessoas, vários políticos estão reclamando disso, a parte da imprensa, principalmente a Rede Globo de televisão. E aí eu quero falar, já que eu disse que eu queria falar sobre vários assuntos, destacar um pouquinho do jornalismo da Globo, que não é jornalismo, é militância política. O festejo do 7 de setembro. Eles falaram que o Bolsonaro usou as manifestações. Aliás, ela usou o seu tempo de jornal nacional para dar um microfone para o Lula, para ele fazer a campanha dele, fazer política. Aliás, falando ainda sobre a Globo, há vários meses eles já estão fazendo uma política antecipada. Eles estão apoiando o Lula e estão descendo a lenha, como se diz na gíria, no Bolsonaro. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão condenando aquilo que eles fazem. Eles dizem que o Bolsonaro está usando isso como meio político, mas o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo, estou repetindo, para enfatizar. Então é profundamente lamentável e eu quero chamar a atenção para os que vão assistir o vídeo, para isso, para não se deixar enganar. O diabo, lá com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva, usou um expediente, que foi um engano. O diabo veio enganar Adão e Eva. E nós temos que cuidar hoje para não sermos enganados, com a militância política de certos meios de comunicação, principalmente a Rede Globo de televisão. Então é importante que a gente não se deixe levar por essas conversas. Eu quero chamar atenção para mais um assunto. Há poucos dias, mais ou menos um mês, nós vimos uma manifestação de setores da sociedade falando sobre direitos humanos, sobre a questão da observação da Constituição e de liberdade e assim por diante. E a Globo
aplicou 35 minutos para falar sobre isso. Ora, era uma manifestação de cunho político. E aí o nosso querido STF não está vendo essas falhas aí. Não está vendo. Então, há uma parcialidade nisso. Dependendo da pessoa, faz vista grossa. E, por outro lado, coam um mosquito e engolem o camelo. A Bíblia fala sobre isso. Pequenas coisas são vistas e são condenadas. E outras coisas assim expressivas faz-se vista grossa. Então, nós temos que cuidar com essa parcialidade, com essas ações que são de cunho tendencioso. Eu quero abordar outro assunto aqui agora, que me preocupa. Nós estamos próximos das eleições e o STF, como eu estava falando há pouco sobre eles, proibiu o uso do celular na hora da votação, na cabine de votação. Você já pensou por que eles estão fazendo isso? Por que será? Será que não é para fazer com que o eleitor não registre qualquer falha na hora da votação lá, da urna eletrônica, você digitando um número, aparecendo outro candidato? Por que será? Então, eu não vejo motivo para essa proibição. E eu me sinto chateado, incomodado, quando a minha liberdade é atacada, é prejudicada. Eu quero ser livre. Eu não tenho direito de tirar uma foto ou de filmar isso, até para um registro histórico. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que... A sociedade civil tem que se levantar e reprovar esse tipo de coisas. Porque eu suspeito dessa proibição. Então, é necessário que a sociedade civil esteja atenta e reprove aquilo que não procede. Outra coisa que quero abordar aqui rapidamente, o tempo voa, né? Vejo na campanha eleitoral os políticos acusarem o Bolsonaro da questão da pandemia. Que muitas mortes, ele foi culpado, e questão de que não comprou vacina. E o Bolsonaro já explicou várias vezes de que a Pfizer não deu segurança quanto às vacinas. Por exemplo, se você vai numa loja, por exemplo, comprar uma geladeira, aí o vendedor diz para você: olha, eu te vendo essa geladeira por esse preço, mas não te dou garantia que ela vai funcionar. Então, você vai comprar essa geladeira? Você não tem garantia do funcionamento, você não sabe se ela vai ser útil para você. Então, essa dificuldade Bolsonaro enfrentou. Então, o povo quer, aliás, muitos não, mas já certos políticos que são opositores ao Bolsonaro, querem acusá-lo disso. Ele já explicou o porquê dessa questão das vacinas. Ultimamente tem falado, os inimigos ou os oponentes do Bolsonaro têm falado sobre a questão de compra de imóveis. E ele já explicou a questão que eles acusam de dinheiro vivo. Ora, quando se diz moeda corrente, não se diz necessariamente em dinheiro vivo. Não significa isso. Outra, quantos anos que eles levantaram e quantas pessoas, parentesco do Bolsonaro? Ora, eu tenho parentes também. Eu tenho primos, tenho uma irmã. Se, por exemplo, um primo meu comprar um imóvel, eu tenho alguma coisa a ver, quanto ele pagou, em que condições ele comprou isso. Então, para mim, um certo desespero que a oposição mostra e levanta qualquer coisa aí para tentar acusar o Bolsonaro. E por isso que nós, eleitores, precisamos estar atentos para não nos deixar enganar. Eu falei sobre a questão do engano. Então, não vamos nos deixar enganar. Hoje cedo, na propaganda do Lula, ele falou: como é que se pode ver um presidente tão insensível fazer com que as pessoas passem fome? Será que o Bolsonaro tem essa intenção? Será que o Bolsonaro trabalha no sentido de fazer com que as pessoas passem fome? Ou é mentira? Será que é mentira? Eu acho que é mentira.
porque o Bolsonaro não está trabalhando para as pessoas parem de passarem fome. Empregos estão sendo criados e outras coisas estão sendo feitas, a questão do auxílio que as pessoas recebem também. Então, uma série de coisas que são, para o desemprego está diminuindo. Então, o foco fica nisso, que a gente não se deixe enganar com propagandas eleitorais que não são verdadeiras e que assim a gente possa contribuir, se sentir desafiado para lutar para o bem-estar do nosso país, porque a população civil tem um grande poder. Nós temos o voto, nós podemos e devemos escolher bem, como já disse num dos vídeos anteriores. Então, que Deus nos ajude a sermos zelosos, atenciosos, para sermos bons cidadãos, contribuindo para o bem-estar do nosso país, junto com as nossas autoridades. E, para finalizar, lembrem-se sempre de orar pelas nossas autoridades, pelas eleições, para que aquilo que Deus quer aconteça. Muito obrigado.